Rapaziada, agora eu quero que vocês me digam. Eu quero que vocês me digam, por favor. Ok? Por que é que Bob Esponja é tão bom? É do Felipe Peters? Felipe Peters, por que é que Bob Esponja é tão bom? Se nem tem sexo. Bob Esponja é um dos personagens mais reconhecíveis que existem. Mas ao invés do Mickey, por exemplo, que tá nesse Prefiro Bob Esponja. patamar porque é o símbolo de Prefiro ver o Bob Esponja. uma empresa dona de 50% de Hollywood, a Esponja de Calças Quadradas construiu esse status puramente pela qualidade dos episódios e eventualmente do primeiro filme. Sem dúvidas, tem algo de especial nessa obra. Compare com outros desenhos muito bons da Nickelodeon da época, como Rugrats, Rocket Power e Jimmy Neutron. Rocket Power é bom. São todas Chabéis. animações que com certeza causam sentimentos de nostalgia, mas Bob Esponja tá presente até hoje na cultura pop de maneira ativa. Esses dias mesmo eu fui assistir Pobres Criaturas e no BK os brinquedinhos eram do Bob Esponja. E pra falar sobre isso, Tá vendo que eu no BK tem um brinquedinho lá que eu quero, eu compro. eu e o Guinan, que vocês lembram do vídeo sobre ET de Varginha, vamos desenvolver e analisar os episódios, a cultura dos memes É baratinho, né? Aqui é 16, 18. e principalmente o filme do Bob Esponja. O primeiro deles, é claro. Uau, tô na fenda do biquíni. E antes de continuar o vídeo, eu queria agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é a Insider. Eu recebi um pacote dele semana passada brabo. com... Vou pegar o lápis mágico que eu vou desenhar vários machos igual Lereu, igual a... Crescer nos anos 2000 quis dizer que sua vida era diretamente impactada pelo Bob Esponja. Seja assistindo antes de ir pra escola na TV Globinho, Era bom. Bob Esponja. ou na Nickelodeon, se você fosse uma criança com TV a cabo, Nunca nem vi esse negócio de TV a cabo. até estar no recreio com seus amigos e abrir um salgadinho que tinha um taso metálico com Lula Molusco, Caralho, é verdade, isso existia, né? acende. Porém, mais do que um excelente estudo de caso para o marketing de brinquedos e merchandising, nós podemos observar mais a fundo Era engraçado pensar que a gente comprava um negócio que vinha com bagulho de alumínio dentro. as origens Pra comer. artísticas desse desenho animado. A criação do Bob Esponja pode ser considerada além de seu tempo. Os desenhos que antecederam sua existência na Nickelodeon eram, em sua maioria, animações de personagens antropomórficos mais monstruosos que não tiveram tanto sucesso comercial, como é o caso do clássico, porém esquecido, A Vida Moderna de Rocco. A animação de monstros chamadas Monstros, castores pirados que eu me cansei de assistir na Band Eu gostava dos cachorro pirata. Cat Dog. aqui no Brasil, o divertidíssimo Cats and Dogs, Era bom, Cat Dog. A abertura de Cat Dog é muito boa. é aquele meio esquisito chamado Ren e Stimpy, sério, tipo, eu nunca consegui entender muito bem esse daqui. Para além dessas animações, o mais próximo de um desenho que os personagens eram adultos de fato, assim como no Bob Esponja, era Doug. Mas lá eles eram todos adolescentes e o tema Engraçado que o Dog ele era legalzinho de assistir, mas ele não tinha nada demais assim que despertasse a atenção, né? central Tipo assim, eu não gostava do desenho do Dog, mas tava lá e tá bom. ainda era convivência escolar e, por vezes, até filosofia. Crítica da razão pura? O que é isso? Só um livro bem legal. A possibilidade de Apodícticos. princípios apodícticos. O que é isso? Bem, ele usa a palavra de uma maneira peculiar aqui, porque quer demonstrar uma categoria a priori da síntese do entendimento exposta na doutrina geral. Ah, porra! Espera. O quê? O que podemos dizer é que existiu Tá, um boa. antes e um depois Pra mim, o Dog era o Charlie Brown crescer. Tipo isso, do tá Bob ligado? Esponja na Nickelodeon. O personagem foi criado por Stephen Hillenburg, um roteirista e biólogo, lá em 1999. O Stephen tinha trabalhado em A Vida Moderna de Rocco e feito o roteiro de alguns episódios de Rugrats antigamente. Mas, por ter um grande interesse nos ecossistemas da zona interdital, acabou por desenvolver todo um universo rico que veio a se tornar a fenda do biquíni, lá do nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada.
Esse é o primeiro desenho da Nickelodeon a trazer um protagonista adulto que não está nem na creche, nem na escola, nem no ensino médio. Bob Esponja, por mais que pareça agir como um menino ainda, mora sozinho e tem um trabalho de chapeiro e montador no famigerado Siri Cascudo. Em Rugrats, os Anjinhos, por exemplo, muitas piadas desenvolvem a exaustiva tarefa de ser um adulto de classe média, encapsulando perfeitamente o sentimento Eu gostava dos Rugrats. dos millennials americanos, Era legalzinho de assistir. Agora hoje em dia acabava. Eu falava, boneco feio da desgrama. pelo menos da época. Stu, what are you doing? Making chocolate pudding It's 4 o'clock in the morning. Why on earth are you making chocolate pudding? because I've lost control of my life. Tá, porra! Tá, porra! Tá, porra! Eu lembro desse diálogo não, bicho. Puta que pariu, mano. Pra quem não entendeu porra nenhuma, ela fala, ei, boy, tá acordando esse horário por quê? Fazendo... Aí ele fala, eu tô fazendo chocolate e pudim. Ou era pudim de chocolate? Porque na minha cabeça ele chamou a mulher dele de pudim. Estou fazendo chocolate, pudim. Acho que era pudim de chocolate. Aí, então é isso mesmo, né? Aí ela falava tipo, oxe, mas por que você está fazendo isso a essa hora? Aí ele, é porque eu perdi o controle da minha vida. O Bob Esponja, Que tristeza. no entanto, sendo o protagonista com quem as crianças deveriam se identificar, tem como característica principal ter essa inocência, fascínio e entusiasmo pelo mundo que somente uma criança consegue ter. Esse traço do personagem é tão relevante que seria o tema principal do filme de 2004, mas a gente já chega lá. Talvez a genialidade de Bob Esponja já comece a aparecer nesses simples detalhes iniciais. Um personagem para ser amado pelas crianças por identificação, mas que com o passar do tempo, com essas crianças se tornando adultos, ainda rola algum tipo de identificação. Seja com alguns dos peixes em suas vidas Bob Esponja é muito bom, mano. pacatas e repetitivas, ou seja com o mau humor presente no Lula Molusco, o contraponto do Bob Esponja durante toda a série. É engraçado ver as pessoas hoje em dia, né? Nossa, é tão engraçado como a vida é. Quando a gente é pequena, a gente só quer ser o Bob Esponja. E depois que cresce, a gente se identifica muito com... Ai, tomar no teu cu, filho de rapariga. As primeiras 4 temporadas são consideradas Quer sentar mulher numa pica? a era de ouro dessa animação e, por consequência, da Nickelodeon. É claro, isso antes do sucesso absurdo das sitcoms para pré-adolescentes, que continham quantidades suspeitas de tomadas dos pés das jovens atrizes. Isso porque, ao contrário de Victorious, por exemplo, que foi criada para dar sequência ao sucesso de séries como iCarly e Drake Josh, e que por total acidente acabou lançando a carreira da Ariana Grande, que era somente uma coadjuvante unidimensional, You know what British kids love? What? Bibble. Mano, pior que... Acaba vai ver aí Carla hoje em dia, mas você vê que era do mesmo jeito das outras séries, não tinha R$1 de graça. Era legalzinho. Assim, o Spencer é engraçado mesmo. Assim, umas coisas. Aquela piadinha da barriga. Eu já detestava quando eu era criança já, mano. It's sort of like a candy popcorn that like... I know what it is! Bob Esponja é o fruto da cabeça de um artista apaixonado. É bem óbvio quando temos um desenho que é fruto de um amor de seu criador em simplesmente criar. Uma animação pode ser simplesmente fruto de uma série de repetições de ideias de outros desenhos que fazem sucesso, sendo por vezes até mesmo uma cópia barata e vagabunda mesmo de outra animação. E eu não gosto dela, pode crer. Ah, você tem razão. Ih, olha a Célia ali. Onde? Cadê? Você tá caidinho pela Célia. Você está gostando da... Não, porra, amarrar aqui é foda. Cris. Ah, Combo, pega leve. Ei, eu só estou querendo te ajudar. Eu vou entender, pode deixar. Mas quando temos arte criativa, a genialidade se põe à amostra. Seja através de seu humor imprevisível, de suas análises sobre o comportamento humano, de suas nuances filosóficas ou de sua maneira de desconstruir a própria fórmula do humor. Em 2 dos meus episódios favoritos, além da tradicional lição que seria esperada de um desenho para crianças na época, várias das piadas são metalinguísticas porque são sobre piadas. Por exemplo, logo no 2º episódio, ou melhor, na segunda parte do 2º episódio, nós temos o clássico Calça Rasgada. É louco pensar em como logo no comecinho do programa tantas engrenagens já estavam no lugar. Logo no primeiro Esse episódio era... Eu ficava agoniado com esse episódio já rola aquela cena do Bob Esponja secando na casa da Sandy, que permeia a internet até hoje e eu uso direto nos meus vídeos. Na história em questão, o Bob Esponja tá na praia com a Sandy, que é introduzida nessa época como uma crush dele. Ele faz ela rir com piadas e imitações usando areia e tá tudo certo até o Larry Lagosta,
que genialmente é um cara bombado por causa do formato que essa espécie tem, chama eles pra levantar um pouco de peso. Ao tentar levantar um graveto com 2 marshmallows nas pontas, o esforço faz a esponja rasgar as calças. Eu já rasguei as calças já, mano, pegando peso. De início, ele fica cabisbaixo por passar vergonha, até que se dá conta de que, nesse caso, as pessoas estavam rindo com ele ao invés de estarem rindo dele. O Bob Esponja prossegue então em esticar essa piada fica mostrando o cu direto, né, velho? Puta que pariu. Exaustão, deixando ela mais irritante cada vez que é repetida. Tipo um meme que é até engraçadinho quando é uma referência espertinha, mas que fica nojento quando uma conta no Twitter de alguma empresa usa ele pra parecer mais relacionável. No fim do episódio, depois de ser abandonado por todos, incluindo a Sandy, o Bob Esponja performa uma canção sobre não se fazer de palhaço apenas por atenção e sobre tá porra, Bob Esponja. ser você mesmo. Uma lição simples e direta no final de um desenho animado pra crianças. Mas e quanto a algo mais complexo, tipo o uso barato de piadas com estereótipos raciais? Em Piadas de Esquilo, o Calça Quadrada vai se apresentar no ato de stand-up e no... É verdade, tem isso. O desespero de querer agradar a plateia, começa a fazer piadas sobre esquilos, o que deixa a amiga dele decepcionada e com um pouco de raiva até. Ela avisa que essas piadas não tão ok de serem feitas e ele promete que vai parar. Mas no próximo show se vê desesperado mais uma vez. Ele não tem graça se ele faz outras piadas, né? Que ele não tinha graça. E vem mais forte ainda com as piadas de esquilos burros e sujos. O que acontece é que todos começam a acreditar nos estereótipos e tratar a Sandy como se eles fossem 100% verdade. É verdade, né, velho? Tem isso. Pra dar uma lição nele, ela o convida pra casa dela, aquela cúpula de ar que eu E ela se faz de burra. sempre achei iradíssima quando era criança. Chegando lá, ela se comporta como uma caipira desmiolada que nem ele fala que ela é. e deixa ele secando sem água. Até enfiar uma mangueira nele e fazer o Bob expandir como... Foi por isso. Eu era muito novo pra entender, cara. Eu não entendi essa parada das piadas com esquilo. E eu também não entendia porque a Sandy ficava assim. Uma esponja. Tendo aprendido a lição... Eu acho que ela fala pra ele, inclusive, né? Mas eu não lembrava disso, não. O Bob retorna... Eu não entendi porque ela ficava assim, então. Eu também não entendi a piada do esquilo. Eu achava que a piada de esquilo... O esquilo era alguma outra coisa que não era esquilo. Eu sempre pensei demais nas coisas. Ao palco e dessa vez faz piadas consigo mesmo e com todas as outras criaturas da plateia. Todos riem e mais uma vez o dia termina feliz com o protagonista e a plateia tirando algo de positivo disso tudo. Esses 2 episódios desenvolvem bem os traços de personagens mais... Eu gosto do episódio que ele vai pro baile com a pérola. Proeminentes do Bob Esponja, de querer ser aceito e admirado pelos moradores da Fenda do Biquíni. Meio parecido com o Michael Scott da 2ª temporada em diante, que só queria ter um monte de amigos que genuinamente gostassem dele. Enquanto Bob Esponja sempre carrega o ar criativo que uma criança teria antes de ser quebrada por sonhos não realizados, como veremos quando falarmos do filme, o Lula Molusco traz em si não somente a parte cinza. Eu gosto daquele episódio que o Lula Molusco vai pro futuro. Que episódio é esse? E depressivo. Eu lembro disso. Ah, tá! Eu acho que eu lembro qual. Da série. Esse episódio era bom mesmo. Mas um ar arrogante de um pseudo-intelectual que não consegue mais enxergar o mundo tal qual uma criança. Falemos então do episódio chamado Cidade de Lula, da 2ª temporada. O melhor episódio para entendermos como o Lula Molusco funciona como personagem e como é extremamente deprimente ser adulto. Eu gosto daquele que ele vai pro passado. Que tem o Bob e o Patrick, Homem das Cavernas. Na trama desse episódio, acompanhamos Bob Esponja e Patrick brincando com um soprador Mas esse mesmo? /aspirador de folhas, que segue aquela lógica dos desenhos Também era 2 episódios diferentes. animados, ou seja, é capaz de fazer mudanças com as quais um adulto não sabe lidar e por vezes sequer imaginar. As formas se modificam pela brincadeira dos garotos. O abacaxi que serve de casa para o Bob Esponja perde suas linhas, o próprio Bob Esponja aparece duplicado e, claro, eles acabam por zoar com a cara do Lula Molusco, mas de forma metafórica, tirando as janelas que simbolizam os olhos, o nariz e a porta que simbolizam a boca da casa do Lula Molusco. A ideia inicial do episódio é demonstrar como o Lula Molusco não consegue se divertir fora do seu ambiente controlado e quadrado, em que a arte mais refinada, na sua perspectiva, se faz presente. Bob Esponja, então, o leva ao limite quando retira a identidade de sua casa, um espelho seu, através da diversão. E na tentativa de reconstruir, acaba quebrando com tudo. E ele vai atrás de uma casa para alugar. Eu gosto desse episódio. É então que somos atingidos com um comercial que parece a solução para o Lula Molusco. Você quer mudar para bem longe e ainda se orgulhar disso? Então mude-se!
Eu odeio esse canal. Fila da puta. Não daqui. Parque dos tentáculos, onde a felicidade fica a uma ventosa de distância. Lula Molusco se diz ser as casas tudo igual. Um cara comum que busca somente a paz. Nesse condomínio fechado em que se muda, seus vizinhos são como ele, caras comuns. E para demonstrar a semelhança de personalidade entre todos dentro daquele ambiente controlado, o desenho opta por mostrá-los como idênticos fisicamente ao Lula Molusco. Só muda a roupinha e todo mundo é chato. Os dias são iguais para eles. A diversão dos dias de Lula Molusco é realizar as mesmas atividades da mesma forma por dias e dias. É genial a forma como os roteiristas do episódio são capazes de mostrar como uma rotina repetitiva e controlada demais, ao invés de nos levar a um prazer, nos leva ao estágio mais baixo e depressivo possível. Muito foda. Será que ele vai entrar naquela que o Bob Esponja começar a decair? Tudo isso em uma cena que vai se acelerando cada vez mais. Lula Molusco então esquece o prazer que seus hobbies traziam. É então que ele tem um estalo e resolve uma vez se comportar como o Bob Esponja. Ou seja, ver o mundo de uma maneira divertida e, abre aspas, infantil. Você podia soprar pra lá, pulmão de aço. Por que pulmão de aço? Ah, porque tá com bagulho de assoprar de ferro? Que merda. O episódio Choque Cultural é mais um exemplo de como Lula Molusco tenta, a todo custo, se mostrar um grande intelectual, que só respeita a arte que ele mesmo se propõe a fazer, enquanto menospreza os talentos do Bob Esponja. É desse episódio que as danças malucas de Lula Molusco, que posteriormente viraram memes, vêm. O Lula Molusco é ultrajado pela plateia. Ah, e ele bate palma pro Bob Esponja. Eu amo essa parte. E sai do palco. Entra então o Bob Esponja apenas para limpar e é ovacionado apenas por ser quem é, uma simpática esponja do mundo. Para entender ainda mais a fundo a relação e a dicotomia entre Bob Esponja e Lula Molusco, podemos adentrar o episódio intitulado Entrega de Pizza, o quinto episódio da primeira temporada. Pô, a primeira temporada é muito boa, né? Temporada em que... Calma, era qual? Entrar o episódio intitulado Entrega de Pizza, o quinto episódio da primeira temporada. A primeira temporada é muito bom, mano. Em que existe... Porra, ele vai... Porque, tipo, vê, tipo, ele tá indo por episódio, né? É só banger atrás de banger. Tu é doido, só canetada. Mais A pizza do Sri Cascudo é... feitas dos dois personagens. O momento em que eles parecem andar por um infinito. A direção de arte é simplesmente absurda, porque cada detalhe foi pintado nesse episódio, o que dá uma aparência real para os personagens, como se eles estivessem realmente derretendo em tela. Não foi feito de forma digital e acaba por dar muito mais vida aos personagens. Tirando esse feito absurdo da produção, é o episódio ideal para entendermos como Lula Molusco e Bob Esponja têm personalidades... Que voz de cearense, cara! ...contrastantes. Eu nem falo assim o tempo todo. Enquanto um é... Eu tenho que forçar muita voz. ...dedicado ao trabalho de forma... Nem tem cearense que fala assim. ...de forma absurda, o outro pouco se importa com o cliente. E por mais que ambos ajam de forma tão diferentes, o final demonstra que Lula Molusco não simplesmente é um cuzão. Ele se importa com o Bob Esponja e taca pizza na cara desse cliente folgado, filho de uma puta. Ainda nessa primeira temporada, temos o clássico e aclamado SB-129, em que o Lula Molusco viaja entre o futuro e o passado, após ficar congelado, enquanto tentava fugir do Patrick e do Bob Esponja, que apenas queriam caçar água viva com ele. Esse é um dos episódios mais imaginativos e criativos do Bob Esponja, e que brilhantemente descreve o futuro como todo cromado. O que está acontecendo aqui? Porque é tudo cromado. Ora, tudo no futuro é cromado. Pergunte aos meus clones. Esponjatron X, Y e Z. E é mais um episódio em que o Lula Molusco se comporta de uma forma específica que depois se tornou meme. Futuro! Por mais que o Lula Molusco tenha esse semblante... Eu amo esses caras, na moral, mano. Essa pose do Bob Esponja tem até figurinha dela, é famosa, né? Muito foda. De artista frustrado, suas convicções acabam por convencer o Bob Esponja a se alinhar com ele, mesmo sem compreender muito bem o que está acontecendo. No episódio Lula em Greve da segunda temporada, após perceber que não está tendo direitos básicos no trabalho, chegando a ser descontado em seu pagamento coisas como respirar e estar vivo...
Aí é foda, né, meu? Seu siriguejo é um fila da puta. Lula Molusco resolve que a melhor maneira que tem de enfrentar o seu siriguejo é fazendo uma greve. A partir dessa premissa, temos os desdobramentos de um episódio que mostra a alienação do trabalhador, já que o Bob Esponja não consegue compreender nem como está sendo explorado e nem ao menos o que os conceitos e os termos do Lula Molusco significam, enquanto o Lula Molusco pontua que seus uniformes nada mais são do que um símbolo de opressão. E o Bob Esponja diz que, bom, aquele uniforme nunca fez mal a ele. Escuta, eu vou ter que te ensinar como fazer greve. Primeiro, temos que nos livrar de nossos uniformes. Eles são o símbolo da opressão. Este boné é meu amigo. Ele nunca me oprimiu. Infelizmente, existem pessoas que se comportam igual o Bob Esponja com seu emprego, não é mesmo? Ao não saber os seus direitos básicos, eles se tornam reféns de empregadores folgados que não somente abusam psicologicamente desses seus empregados, mas principalmente sucateiam tudo que é possível dentro do emprego. E pensar que se esse episódio passasse hoje na TV, ele ia ser considerado cultura woke pelos nerdolas velhacos do YouTube. Ué, por quê? Acho que talvez só essa fala minha já seja o suficiente pra eles declararem que eu sou um esquerdista. Eu não... Ah, é por isso? Oxi. Esse episódio é responsável por, mais uma vez, mostrar como o Bob Esponja tem um humor inesperado e que funciona sempre, sendo então uma das séries mais inteligentes e engraçadas que a Nickelodeon produziu nessa época. Vocês foram enganados e ludibriados! Eu sabia! Que é isso? Uma coisa que é meio esquecida é que, no piloto, um curta de 7 minutinhos, o Bob Esponja não tinha um emprego no Siri Cascudo. O plot inteiro do episódio é a ansiedade desse personagem super inocente em se candidatar pro que, pra maioria das pessoas e principalmente dos adultos assistindo com os filhos, é um dos mais básicos e indesejados trabalhos, o de chapeiro num fast food. E por ele fazer esse trabalho com tanta dedicação e excelência, o Bob Esponja acaba sendo o empregado perfeito pro avarento e obcecado por dinheiro seu siriguejo. O seu siriguejo gosta de uma coisa apenas. Dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Que vem antes, falando cronologicamente do lore de Bob Esponja, que a própria filha Pérola. Isso traz umas piadas e episódios que moram na minha cabeça, tipo quando Bob Esponja cria um amigo imaginário que era uma bolha de sabão gigante e anda com ele por aí e exige hambúrgueres no Siri Cascudo porque a bolha tá com fome. O Lula Molusco, que odeia cada segundo do emprego de fast food dele, ele odeia qualquer porra. Quer se recusar a tirar o pedido de um objeto inanimado, mas... O episódio muito bom que envolve tudo isso, essa avareza do siriguejo, a infelicidade do Lula Molusco em não conseguir assumir que inveja a simplicidade da vida do Bob Esponja, e por último as qualidades de criança do protagonista é o da máquina de bichinhos. Sabe, aquela? Porra, bateu uma nostalgia desse Toy Story quando eu assisti quando era criança. O Garra é nosso mestre. O Garra escolhe quem vai e quem... Bateu nostalgia mesmo. Pô, muito foda. Eu lembrei como eu... Porque veio a minha vida todinha, veio a minha infância todinha, pô. Eu lembro que eu deitava no chão. Eu deitava no chão geladinho da casa de vó. 27 anos. Eu deitava no chão geladinho da casa de vó. Aí tinha a televisão dela de tubo na estante. Aí eu deitava no chão. Aí embaixo tinha um negócio de vidro. Aí eu botava dois lençóis aqui. Pra servir de travesseiro. E eu colocava as pernas em cima do centro que tinha. Aí eu ficava assistindo assim, deitado no chão. Enquanto passava na Globo. Bons tempos. Bons tempos. É muito... Tu tá mais perto dos teus 50 do que quando tu nasceu. É foda. Engraçado pensar que com certeza um dos roteiristas passou o dia todo em algum posto de gasolina ou fliperama, tentando a todo custo pegar um desses ursinhos, mas não conseguiu, e depois viu alguma criança conseguindo isso com muita facilidade, e então decidiu transformar isso num episódio usando os traços já bem estabelecidos de cada personagem. O seu siriguejo coloca a máquina no restaurante e imediatamente dá uma moeda de 25 centavos para cada um deles. Que essa amostra é pra viciar, tipo o bônus do tigrinho. Mas aí ele vê o Bob Esponja pegando o bichinho com a maior facilidade do mundo e decide tentar.
O que acontece a seguir é um exemplo perfeito de personagens que já são tão bem definidos que praticamente se escrevem sozinhos. O Lula Molusco gasta todo o dinheiro que tem e não consegue nenhum bichinho e é obrigado a assistir o Bob Esponja ganhar prêmio atrás de prêmio. O Siriguejo, vendo isso, decide antecipar o salário dos dois. Mega arrombado! Mas paga o Lula Molusco com moedas apenas. Felizmente, ao contrário dos duendes de Harry Potter que literalmente cuidam do dinheiro do mundo mágico, o patrão do Bob Esponja não possui nenhuma característica física que possa ser associada a estereótipos antissemitas, porque esse já é um nível praticamente maligno de exploração. Não, ele é um arrombado, filho. Quem também já foi um funcionário do Siri Cascudo por um dia Patrick. É a outra parte integral do duo de crianças deslumbradas, porém felizes, o Patrick. Eu já vi muita gente falando que ele sofreu um processo de flanderização, que é quando um personagem acaba se tornando uma caricatura dele mesmo, focando 100% na sua principal característica. Burrice. Assim, tá porra, Flanders! Como Flanders nos Simpsons. De fato, no próprio piloto da série, além de hypar o Bob Esponja para conseguir um emprego, o Patrick é o conselheiro do amigo, que mesmo dando péssimas dicas pra flertar com a Sandy, tem admiração total do Bob Esponja, só pra eventualmente se tornar um conglomerado de piadas de burro extrapolantes. Nesse caso, a Estrela Rosa sente inveja da quantidade de prêmios que o Bob Esponja tinha em casa e decide que quer um também. É verdade, mano. Ele decide que precisa arrumar um trabalho no Siri Cascudo, mas obviamente é incapaz de realizar as mais simples. Ah, pô, vai tomar teu cu também, né, velho? Puta que pariu. Você vê que no início ele era burro, inocente, mas leal. Alguém legal e que sempre ia ajudar. Hoje ele só é burro e desgraçado. Tarefas. É nesse ponto que eu queria mencionar algo sobre a dublagem brasileira, porque fez uma diferença enorme pra mim depois que eu vi uma cena específica no Twitter dublado no português de Portugal. Porra, mas aí... Alô, aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Is this the Krusty Krab? No, this is Patrick. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Fala do Krusty Krab? Não, fala o Patrick. Esse é um ótimo exemplo de quão absurda é a presença de Bob Esponja na cultura dos memes até hoje. Você com certeza já tinha visto essa cena em forma de imagem ou de GIF. E pra falar melhor sobre isso, Como é que não, mano? Alô, é do Siri... Antedegmon... Ei, mano! Esse vídeo era clássico. A gente devia pegar... O povo fazendo... trote pro Patrick. Pegar esse vídeo e passar pro próximo capítulo. Bob Esponja se beneficiou imensamente de ter sido desenvolvida numa época em que a internet já estava presente na vida de muita gente ao redor do mundo. E não é sobre ter episódios disponíveis para assistir ou criar uma fanbase que mesmo depois de adulta não consegue superar. Eu tô falando da importância dos memes para o impacto cultural permanente de Bob Esponja. Eis uma breve compilação de alguns. Grande parte dos episódios que comentamos no primeiro capítulo desse vídeo vieram a ter cenas cortadas que se tornaram memes. O Bob Esponja das Cavernas, o Patrick ao Telefone e muitos outros são pequenos exemplos de uma imensidão de memes que tomam conta da internet desde meados de 2010. Mas... eu não gostava dos episódios do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. Por que o Bob Esponja, sem mais nem menos, se tornou algo tão digno de ser memeado? Memeado? Essa palavra existe? Não sei. Tá bom. Foda-se. Pra vocês terem noção da dimensão que o personagem tomou como meme, em 2017, ele saiu na New York Magazine como um dos top memes do ano. Foi o ano em que esse meme aqui viralizou. Esse maldito meme viralizou tanto, mas tanto, que causou um ódio coletivo em cima dessa imagem específica do personagem. E quando falamos de Bob Esponja, quando pegamos um recorte de um dos episódios de sua série, não importa em qual lugar do mundo estivermos, vamos entender o motivo daquilo estar sendo usado naquele contexto. Esse é o poder de Bob Esponja, o impacto cultural com seus mais de 200 episódios. Dentro da própria série, alguns memes foram criados e repetidos quase a exaustão. Mesmo que a gente não fosse
tivesse colocado a um contexto necessariamente. Muito da beleza O da imaginação é bom, viu, dos velho? memes do personagem É imaginação. está aí, e não precisar te contextualizar. Não há necessidade de você ser uma pessoa cronicamente online para entendê-lo. Dentro da série, por exemplo, temos o meme My Leg, minha perna, em que os personagens repetem a frase no fundo de situações de desastres, quase como uma vírgula. Um dos meus favoritos é esse que o Lula Molusco aparece com a cara toda fodida. É um humor meio eu quando, mas que funciona. E me assusta pensar que esses episódios foram ao ar quando o boom das redes sociais ainda não havia acontecido. Então não foram planejados para que as pessoas tirassem print e postassem. E parece que nenhuma série animada pós Bob Esponja teve uma força parecida, mesmo as que estiveram nesse mesmo tempo que as redes sociais. O Pica-Pau, pô. Talvez Bob Esponja tenha sido a última série a ter um poder assim. O Pica-Pau, boy, tu tá avisando? Sim, justamente por ter sido produzida num dos últimos momentos pré-conexão desmedida, O Pica-Pau, aquele antigão lá, tá ligado? O Pica-Pau é só no Brasil. E é. Twitter, pré-tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Talvez nunca mais nos deparemos com algo assim. Recentemente rolou o Super Bowl, que apesar de eu considerar um esporte meio besta, tem uma relevância absurda dentro da mídia e da cultura americana. O trailer do Deadpool esse ano saiu no intervalo do jogo. E mais uma vez, pra narrar o touchdown que deu a vitória pro time do namorado da Taylor Swift, estavam lá, ao vivo, o Patrick e o Bob Esponja. Ó, Pitinha. Não era o Jimmy Neutron, nem o Pernalonga e muito menos o Mickey Mouse. Eram os dois amigos que passaram por muita coisa e viraram incontáveis memes. E em nenhum lugar nós podemos achar mais instâncias disso do que no primeiro e melhor filme do Bob Esponja. O primeiro é o do... Amendo Bobo, né? Amendo Bobo. O filme Bob Esponja é o único que vale. Cora do Neton. Ah, tá. Esse é bom demais. Eu lembro quando lançou, velho. Eu lembro quando eu comprei o DVD pela primeira vez e fui assistir. Bom demais. Esse é o único filme do Bob Esponja que vale. Esqueçam qualquer outra porcaria enlatada que tenha sido feita após esse filme cheio de coração e amor pelas mãos do próprio criador do personagem. Foi, inclusive, o primeiro longa. Eita porra! Eita porra! Willenberg dirigiu. Um road movie em que acompanhamos Bob Esponja e Patrick em uma aventura que originalmente serviria de final pra série. Antes, é claro, da Nickelodeon entender o poder capitalista que havia no personagem e sugar até a última gota de leite dessa vaca esponjosa. Quando eu era criança, eu lembro de ter visto esse filme repetidas vezes, porque parecia não somente ser um grande e emocionante episódio de Bob Esponja, mas porque tinha vida, era de tinha muita coisa que acontecia, encher os olhos e fazia com que você se identificasse ainda mais com o personagem. O curioso... A cena do banheiro, hein? É que esse filme começa em live action. Bob Esponja sempre flertou com a ideia de mixar os dois, mas eu não me recordo de todo um segmento somente com atores antes do filme. Eu gosto muito de como essa cena... Ah, é, né? Eles ficam muito felizes. Porque eles acham no tesouro o ingresso pra assistir o filme do Bob Esponja no cinema. com os piratas, que acaba se tornando um micro número. Oi, esses piratas é muito bom, né, velho? A caracterização deles. O musical, o primeiro de muitos no filme, vem quase como um reconhecimento do roteiro de que esse era um momento esperado por toda e qualquer criança que foi assistir esse filme no cinema. Tudo isso com uma sensação de puro maravilhamento. Eles atropelam a esquisitinha que é a vizinha do Peter Parker no Homem-Aranha 3 e pegam todos os assentos da frente para acompanhar junto de nós esse momento mega empolgante. Que foda! E realmente, 20 anos e alguns filmes depois, podemos concordar que essa seria a única vez que Bob Esponja no cinema causou esse efeito. A cena inicial do filme propriamente animado, que se dá na tela do cinema em que os piratas estão, é tão tensa quanto a introdução do Batman do Robert Pattinson. Nela, o detetive Bob Esponja está indo investigar um grande crime. É quase como uma versão de True Detective, só que dessa vez com Bob Esponja. O crime? Um lanche sem cheddar. Esse sonho do começo do filme já é a introdução da ideia que irá perpetuar durante todo o longa. A forma como Bob Esponja gostaria de ser visto. Alguém que merece ser celebrado por todo o conhecimento e dedicação que teve ao Siri Cascudo. Perfeito. Uma nova loja do Siri Cascudo vai abrir na Fenda do Biquíni, bem ao lado da loja original. E o filho da puta, bicho. Como é que... Mano... Bob Esponja não poderia estar mais feliz, já que ele tem certeza... Aí que ele vai ser o novo gerente. De que será o novo gerente dessa nova loja. Afinal... E quem é que vai ser, Gary? Vamos perguntar pra minha parede de 374 prêmios consecutivos de... Eu vi
um bagulho desse aí, praticamente uma parada do Renato Cariano que exemplificaria bem isso aí, mano. Eu vi uma parada que dizia que o Renato Cariano, ele trabalhava lá numa empresa lá e surgiu uma oportunidade de fazer um curso, tá ligado? E ele achou que o chefe dele ia indicar ele pra esse curso, sendo que esse curso ia melhorar a carreira do Renato Cariano, tá ligado? E no final disso tudo, o cara não indicou o Renato não, e o Renato foi perguntar pro cara por que que o cara não tinha indicado ele. Aí ele fala, não, Renato, você é um funcionário muito bom. Eu dependo de você trabalhando aqui. Por isso eu não posso indicar não, porque se você sai, aqui a gente vai ficar perdido. Aí, ou seja, ele se fudeu porque ele era bom demais na empresa, com palavras dele, porque o cara não queria se livrar dele. Ou seja, ele falou, caralho, mano, eu sou só a porra de uma ferramenta então, de qualquer forma. O Bob Esponja do mesmo jeito, né? Boy, esse era pra ser o final, mas quando decidiram continuar no primeiro episódio depois do filme, eles cagando e pouco se fudendo pro Siri Cascudo 2, ele indo à falência. De melhor funcionário do mês, Bob Esponja Calça Quadrada. A construção dessa cena é linda, né? Com o detalhe da parede tomar toda a tela, inclusive com quadros de fora. Agora imagina só ver isso tomando conta de uma tela de cinema. Ele merece essa promoção e nós, que assistimos todos os episódios que vieram antes do filme, sabemos que sim. Estou pronto, promoção, estou pronto, promoção, estou pronto, promoção. Acho que eu pisei em alguma coisa. É o Plankton. Meu Deus. Coitado. Como é nostálgico ouvir essa música. Eu cantarolava as duas músicas desse começo em loop. Tô pronto, promoção, do Bob Esponja. E o Larari, Larará, do Lula Molusco. Larari, lararum, larará. Larari, lararum. Que é isso, Bob Esponja? Larari, Bob Esponja. Que é isso, Bob Esponja? Todas as músicas do filme são bem feitas, animadas e divertidas. Para a enorme decepção do Bob Esponja, o verdadeiro nomeado como gerente é o Lula Molusco. Quer dizer, ele nem percebe isso na hora de tão certo que seria o funcionário promovido. Mais sorte na próxima vez, amigão. Quando finalmente o Siriguejo consegue fazer o Bob Esponja entender que ele não foi promovido, explica que a escolha foi feita porque ele é um garotinho apenas. Você é um grande mestre Cuca, mas eu dei o cargo para o Lula Molusco porque ser gerente é uma grande responsabilidade. Ele é mais maduro que você. Eu não sou maduro. O que eu estou tentando dizer é que você é só um garotinho e para ser gerente você tem que ser um homem, senão seria um gerentezinho. Que para ser o gerente de um restaurante é necessário ser um homem. O pior é que realmente, olhando de qualquer forma, não dá pro Bob Esponja ser gerente mesmo, não. O Patrick, no entanto, não pega essa parte e acaba aparecendo. Puta que pariu, Patrick! Sendo o Patrick. Viva o Bob Esponja! Uma salva de palmas pro Bob Esponja! Oi! Destruído e desamparado, cara foda. A esponja vai pro lugar preferido dela, a sorveteria. Restaurante Amendo Bobo. Os dois metaforicamente enchem a cara de sundaes e ficam bêbados. Garçom! Ô garçom! E amanhecem de ressaca. Enquanto isso, no lustre do castelo... Muito foda, né, velho? O Plankton, que curiosamente tem muito mais relevância nesse filme do que o Lula Molusco, tá se mordendo de inveja do sucesso do Siriguejo. Junto da Karen, a inspiração pro personagem da Scarlett Johansson em Her, ele revira as gavetas procurando o último plano infalível para conseguir roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. E curiosidade, nos créditos desse filme eu descobri que a Scarlett Johansson fez uma participação sim, fazendo a voz da Mindy, a filha do Netuno. Mesmo uma piada simples como abrir o plano Z na cena do Plankton é bem feita. Ele abre a pasta como se estivesse vendo uma revista pornográfica. Talvez uma piada que somente um adulto entendesse na real. O principal motivo que me fez gostar tanto de rever esse filme agora adulto é justamente como as piadas são construídas com o coração. Os personagens da série ainda não tinham passado por um processo de idiotização que veio depois da morte do criador e da capitalização exacerbada. Ah, o criador morreu? Caralho, que droga. Eu já comentei.
Eu não sabia disso, não. Da Nickelodeon. O filme reflete diretamente o coração de artista que havia no criador da série. O plano de Plankton é bem simples: roubar a coroa do rei Netuno e culpar o seu siriguejo do roubo para que, então, tenha finalmente acesso à fórmula do hambúrguer de Siri. Faz nem sentido. Nesse meio de desenvolvimento de trama, temos a clássica cena do Netuno tirando a coroa e... Daí a Nick foi lá e canibalizou o Bob. Mostrando que é careca. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. O que? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Descobrimos então que a coroa do Netuno foi mandada para a Cidade das Conchas, um local onde as pessoas, ou melhor, os peixes, vão e não retornam. Bob Esponja, naquele estágio em que você não sabe se você tá de ressaca ou ainda tá bêbado, percebe que tá atrasado pro trabalho, mas já com uma vibe meio foda-se o meu patrão, que a gente tem quando a gente entende o que é consciência de classe. Ele chega até o Siri Cascudo no exato momento em que Netuno está para matar o seu siriguejo, e é questionado então sobre a índole de é, né? Eu trabalho pro seu siriguejo há muitos anos e eu sempre pensei que ele fosse um grande chefe. Mas agora eu percebi que ele é um grande idiota. Então faz um acordo com Bob Esponja. Um acordo que ninguém acredita que nossa querida esponja do mar será capaz de cumprir. Olha que fofo. Já que ele é apenas um garotinho. Bob Esponja tem 10 dias. Ele consegue em 9. 8, 7, 6. Patrick! Bob Esponja tem 6 dias pra conseguir pegar a coroa na terrível Cidade das Conchas, voltar pra fenda do biquíni e entregá-la ao rei Netuno, que, em troca, pouparia a vida do seu siriguejo, que ficará congelado até o retorno do Bob Esponja. Munidos de confiança e hype, rola uma montagem dos dois pegando um carro que é um hambúrguer de Siri, e essa cena é bem foda, na verdade. É como se o Bob Esponja fosse no Lata Velha do Luciano Huck e ele falasse "não diga mais nada". Realmente. Os dois chegam na fronteira da fenda do biquíni, são zoados por dois caipiras do posto Ipiranga e menos de 10 segundos depois de passar a linha são completamente roubados, incluindo o carro. Perigo de... Acaba chegando no Rio de Janeiro, né? Enquanto isso, o Plankton, em posse da fórmula, começa a vender os hambúrgueres de Siri no balde de lixo, atraindo multidões. O brinde do McLanche Feliz dele é um chapéu no formato do próprio balde. Quando a Karen avisa que os dois garotos estão a caminho da Cidade das Conchas para recuperar a coroa do rei Netuno, ele envia o cara mais casca-grossa disponível para ir atrás dos dois para matar eles. Vou te amassar. Sua cabeça aqui. Cabo é bruto. Eita porra! Depois de horas andando na estrada, com a depressão já batendo de novo, os dois se deparam com um bar mega barra pesada e veem que o cara que roubou ele está lá dentro com a chave, que, claro, é uma espátula. O plano dos dois é distrair todo mundo enquanto o Bob Esponja rouba discretamente a chave, mas é claro que o Patrick embola tudo porque queria ir ao banheiro. Como duas crianças, eles não conseguem evitar de brincar com bolhas de sabão, um pecado capital num bar que é proibida a entrada. É foda. De garotinhos. Pra pegar os garotinhos no flagra, o dono do bar coloca a música dos Amendobobos, que seria irresistível de não ser cantada. Esse filme é muito bom. Hora do teste. Nenhum bebê consegue deixar de cantar essa música. Sou um Amendobobo, yeah. Touching me, touching you, sweet Caroline. Fuck! As feições deles, seja quando empolgados ou quando se seguram para não cantarem, claramente serviram de inspiração para desenhos que vieram posteriormente, como Apenas um Show. O filme todo brinca com essa empolgação de garotos fazendo o que os diverte sem se importar, mas sendo que lidar com uma pressão social que tenta o tempo todo encaixá-los no papel social de homem, um macho red pilado como Dennis aparenta ser. Como se a única função daqueles que se identificam como homem fosse cumprir o papel social de macho alfa, provedor, bravo, ignorante,
inteligente. O roteiro não subjuga as crianças que assistem o filme, mas as fazem questionar quais ações fazem com que alguém seja um homem ou não. É bem inteligente da parte do roteiro e também bem à frente do seu tempo, afinal, repetindo, esse filme saiu em 2004. Os dois conseguem sair com o carro sanduíche do bar, enfrentam mais um pouco de estrada, mas são novamente colocados em posição de garotinhos, já que são atraídos para uma armadilha, Um monstro. tanto boba que envolve sorvetes. Os garotos estão tão distraídos do mundo que os rodeia, daquele mundo real, que não veem nem os ossos ao redor de si. E também encontrar sorvete em um meio aventura. Muito foda. Mas assim, ele entregou um final pra série antes de morrer, foi? E aí ele morreu, aí a rapaziada, chegou a hora, rapaziada, vamos voltar. É muito mais proveitoso pra eles. E, mano, essa é provavelmente a língua mais nojenta. O filme era o final? Literalmente era o final? Aí depois que ele morreu, depois do filme, foi? Aí os cabas, vamos parasitar. É sério? Puta que pariu, que merda, hein? O Patrick e o Bob Esponja encontram-se novamente sem carro, sem perspectivas e tristes por se verem somente como dois meros garotinhos. Eles duvidam de seus próprios potenciais, acham que estão no fundo do poço e não têm coragem para seguir em frente. É o fim para eles. Até que Mindy aparece para ajudá-los. Ela dá um discurso motivacional que não funciona direito, então tem uma ideia. Dá 2 bigodes falsos para que os garotos se sintam como homens. Afinal, só um bigode é capaz de mostrar o quão homem você Claro. é. Enquanto isso, na grande participação do Lula Molusco no filme, ele percebe que tem algo de errado quando tá curtindo a folga e todo mundo tá usando esses chapéus de balde. Ele vai confrontar o Plankton e acaba fazendo ele ativar a Ordem 66 dele, que faz todos, incluindo o Lula Molusco, se transformarem em robôs sob seu comando e instaura uma ditadura distópica. Plankton. O Plankton realmente vai longe nesse filme. E aqui tem mais um acerto criativo dos produtores do filme. Em toda a cena em que as pessoas são transformadas em zumbi, é usado um tom esverdeado, câmeras em Dutch angles, que são escolhas estilizadas do diretor para referenciar os clichês dos filmes do gênero de suspense e terror dos anos 2000. O que acontece de importante com os nossos heróis, no entanto, é que eles são alcançados pelo peixe assassino de aluguel contratado pelo vilão. Era uma menina esse bicho? Era um negócio assim, né? A coisa é que por causa dos bigodes falsos, eles acreditam que são invencíveis. Inclusive, tinham acabado de passar por vários monstros das profundezas em mais uma ótima sequência de musical. Arranca o bigode falso deles e joga na cara mais uma vez que os dois não passam de garotinhos, que jamais conseguiriam chegar na distante e assustadora Cidade das Conchas. Prestes a esmagar os dois com a bota que é genuinamente assustadora, o Dennis descobre que sempre tem um peixe maior. Mas nem tudo são flores, porque depois de pisar no... então não era nem nada demais não mesmo não, né? Dennis, o lendário Ciclope sequestra o Bob Esponja e o Patrick. Quem é? Quem será? Os dois então acordam dentro de um aquário, no que parece ser uma loja de quinquilharias, e o Ciclope em questão é um cara com roupa de mergulhador antiga, que por algum motivo tem uma obsessão em coletar criaturas marinhas e transformá-las em bibelôs super cafonas. A cena, que obviamente é muito engraçada, também carrega uma surpreendente tensão quando os dois percebem que esse provavelmente é o destino deles. Essa surpresa se transforma então numa das cenas mais tocantes das animações no porque vão ressecar ele. cinema, excluindo tudo que o Miyazaki já fez, é claro. Debaixo de uma luz forte, fora da água, os dois vão ressecando cada vez mais. Pior que não valia a pena não, né, cara? Que você tem uma esponja do mar, assim. Aceitando a derrota. Muito foda. A Estrela do Mar é legal, mas esponja... E que realmente seria impossível garotinhos conseguirem chegar na Cidade das Conchas. Até que eles percebem que esse lugar, essa loja, é a Cidade das Conchas. Eles conseguiram. No que são para todos os efeitos os últimos momentos deles, com os últimos suspiros, os dois abraçam lado a lado essa coisa de que eles são crianças e tá tudo bem. E aí eles simplesmente morrem. A reação do público tá dentro do filme com os piratas, lembra? Corta pro cinema com eles... Os caras choram. Se acabando de chorar. E reclamando que o filme não tem como acabar desse jeito. Com os nossos heróis perecendo dessa forma. E claro que não ia acabar assim. A lágrima em formato de coração dos dois percorre o caminho até a tomada. Causa um curto-circuito e a fumaça ativa os detectores, que molha e ressuscita todas as criaturas que muito inteligente. Tinham sido feitas de muito inteligente. Veloz. Eu gosto muito especificamente do... Tem teorias que, como esponjas do mar, estrelas do mar são imortais, como eles morreram nessa cena,
e depois voltaram à vida, voltam burros e com personalidade diferente dos anteriores. É por isso que eles ficam burros e irritantes na continuação da série. Tá, mas isso aí tem nada a ver, né? É só o foda-se, a rapaziada querendo justificar o bagulho. Dos peixes mexicanos que simplesmente voltam a tocar no meio do caos. Tipo os violinistas do Titanic. Os dois pequenos garotos conseguem... É muito bonito, né, mano? Isso é uma mistura de realidade com desenho. não somente chegar ao lugar onde todos duvidavam que eles chegariam, mas conseguem também recuperar a coroa e dar vida novamente àqueles que ali estavam. Ao chegar à praia com a coroa nas mãos, os dois têm um novo problema. Como voltar até a fenda do biquíni? E aqui os roteiristas chutam... o homem, o brabo. Balde, e eu juro que isso não é um trocadilho com balde de lixo, e trazem uma referência obscura que duvido muito que as crianças daquela época e as de hoje entenderiam. Temos simplesmente David Hasselhoff aparecendo. Por quê? Porque sim. Porque eles queriam referenciar de alguma forma Baywatch. É o David Hasselhoff que os leva pra casa enquanto ambos lutam mais uma vez com o Dennis. Os dois vencem o machão e são ejetados pelos peitos malhados do Hasselhoff com o cascudo, onde o Netuno estava prestes a executar o seu serguejo. Como última cartada, o Plankton coloca um balde de controle mental em Netuno, mas é surpreendido com uma das canções mais belas compostas por uma esponja do mar. Véi! Tá porra, Patrick. Essa versão de I Wanna Rock, perfumada pelo Bob Esponja, é responsável por salvar as pessoas da fenda do biquíni do controle mental do Eu gosto de I Wanna Rock. Plankton. E é por isso que, no final, ele acaba por ganhar o cargo de gerente do Siricascudo 2. E é por isso que, no final, o Bob Esponja acaba por ganhar o cargo de gerente do Siricascudo 2. A ideia principal do filme é mostrar como o mundo adulto não somente acaba com os sonhos das pessoas, mas que determinados comportamentos são tidos como de criança se você não cumpre determinadas normas sociais para ser considerado um homem. E tomar sorvete com seu amigo, coisa de garotinho. Se divertir com bolhas de sabão, que é só uma metáfora para brincadeiras bobas entre amigos, coisa de garotinho. Mas, no final do longa, somos confrontados que não é a criança quem deve aprender a se estabelecer no mundo, a como viver, a como se encaixar nos padrões previamente estabelecidos, mas sim o adulto. É ele quem deve enxergar a vida com os olhos de uma criança, relembrando como se brincava e jogava joguinhos quando criança, onde as regras podem sim ser de grande importância para o jogo funcionar, mas elas não devem te impedir de se divertir no processo. Não são os modelos sociais de homem que devem ditar seu comportamento. Você, se for você mesmo e acreditar em quem você é, será muito mais feliz do que se tentar se encaixar em padrões e normas. Se os outros te veem apenas como um garotinho, isso não significa nada. Os amigos que temos, a confiança que conquistamos em nós mesmos, os desafios que enfrentamos e que somente nós sabemos, é isso que importa. É isso que nos molda. No final, devemos ser mais amendobobos. Eu sou um amendobobo, yeah. Você é um amendobobo, yeah. Somos amendobobos, yeah. Bobo, bobo, amendobobo, yeah. Assim como Chico Moedas, o Bob Esponja também foi usado como uma galinha dos ovos de ouro. Nos anos 2000, a emissora apresentou ao mundo o ousado Hotel Nickelodeon, que também era um parque aquático. Os quartos eram decorados com os personagens e, obviamente, a maioria deles era tematizado com a esponja, o que, sinceramente, era meio que um pesadelo estético. E, de fato, esse filme tão especial tem uma sensação em retrospectiva de última valsa. Dá pra encarar como uma conclusão do ciclo de uma obra verdadeiramente especial, assim como os Simpsons nas primeiras 12 temporadas e com o próprio filme, que também é muito bom. Essa queda de qualidade pode ser notada na flanderização dos personagens nas temporadas finais, mas está desenhada claramente nos outros dois filmes do Bob Esponja, um em 2015 e o outro em 2020. Primeiro o de 2015 que eu cheguei a assistir. A coisa toda dos piratas tem um twist aqui, sendo um deles o antagonista interpretado pelo Antônio Bandeiras. Eu gosto muito de como na época a Marvel estava no auge e com certeza ele recusou algum tipo de papel, mas na hora que apareceu um convite pro novo filme do Bob Esponja, ele não pensou duas vezes. Eita porra! Não sei se isso é verdade, mas foda se for verdade, pô. Apostar que esse filme, de alguma forma, é de super-heróis. Todo o marketing dele foi feito em cima disso. O roteiro, porém, comparando com o primeiro filme, é simplesmente o meme do bebê tossindo versus a bomba de hidrogênio. Numa vibe Alan Wake 2, o pirata acha um livro que tem uma história do Bob Esponja que também é o que tá acontecendo em tempo real. Aí, às vezes, ele escreve umas partes novas pra mudar a realidade. Eles saem na praia e ficam interagindo com pessoas, tem bastante coisas e uns conceitos bem legais, mas tudo isso junto simplesmente não funciona. E pra mim, o outro filme de 2020, assim...
Aí esse é o mais novo, né? Como provavelmente pra maioria de vocês, passou bem debaixo do meu radar e eu nunca tive a mínima vontade de assistir. Eu não vi, não. A animação é até bem bonita, mas veio naquela época que teve um bolo de animações que eram claramente Oxe, botaram cabelo no Rei Netuno. caça-níqueis, tipo a mais recente do Scooby-Doo. Não vi também, não. Não somente os outros filmes, mas a própria continuidade da série demonstra uma falta de respeito com o criador e com os personagens. O filme é um final perfeito para a história do Bob Esponja, com ele chegando à gerência do Siri Cascudo 2 e também com ele entendendo sua posição no mundo como pessoa, ou como esponja nesse caso. Quando a Nickelodeon forçou o Hillenburg a continuar a série pós o filme de 2004, ele se negou educadamente, e passou o manto de showrunner para o Paul Tibbitt. E assim, fica evidente agora o segredo de por que Bob Esponja foi tão bom. Por que o filme foi perfeito em 2004 e por que logo depois da morte do foda, né? criador, a Paramount anunciou a produção mais sem alma que eles poderiam ter produzido. De rapariga. O Hillenburg era a alma e o coração dessa obra, que a partir de um fanzine que ele criou para ensinar crianças sobre criaturas marinhas, deu vida a um personagem e a uma obra e morreu. Que vai perdurar todos nós que estamos vivos nesse momento. De maneira triste e amarga, todo mundo morreu. Era um destino previsível. Mais uma vez, uma grande corporação tomou frente de algo feito com o coração para capitalizar sem freio em cima daquilo, transformando esses personagens em grandes idiotas sem graça e sem alma, que é basicamente um reflexo direto do que os executivos são. Bob Esponja se desgastou na mão de corporativos, mas continua existindo como um símbolo de graça e criatividade, e serve para sempre nos lembrarmos de que, por mais que sejamos adultos, não devemos nos tornar amargurados, tristes e sozinhos. Temos que dar as mãos aos nossos amigos e sermos bobos. Temos que estar sempre prontos enquanto vemos a vida com um sorriso. Se divertir é também lutar contra papéis sociais estipulados por adultos que de fato são quadrados e sem graça. Bob Esponja aparece como meme para nós quase que diariamente e que continue. É sempre bom nos lembrarmos de como é possível ser um pouco mais assim, bobo e feliz. É sempre bom lembrar também de como a mão e o amor de um artista faz toda a diferença, mesmo que a sua criação seja infinitamente maior que ele. E também é bom nunca esquecer que Bob Esponja é bom pra caralho. Acabou, vídeo bom. Vídeo bom, vídeo bom. Que análise da hora, né, velho? Que análise boa. É bom, relembrou, bateu nostalgia. Lembramos de Bob Esponja. Muito bom. Valeu a pena, valeu a pena. Vídeo bom, mano. Como é o nome do canal? Felipe Peters. Gostei, deixa o like. Muito bom.